E a Brás, ela vem fazer justamente essa de pegar junto ali a mão, né, essa mão do Criador, essa mão de Deus, junto com a mão de várias outras famílias e dizendo: olha, nós estamos juntos, vocês não estão sozinhos. Quando a gente aprende, a gente evolui melhor. A gente tem mais segurança do que está fazendo. E esse é o papel da Brás, dar esse norte, essa segurança e mostrar que eles têm outras pessoas que também estão passando por a mesma situação, o mesmo dilema, ou dilemas parecidos. E saber que a gente vai envelhecer, mas a gente precisa tentar envelhecer com saúde, né? Então, não adianta, quando eu me aposentar, eu vou fazer tal coisa. Não, começa já. Se ainda não começou, começa já, porque o tempo está passando e a gente está vivendo mais, então a gente tem que viver com qualidade. Observe a natureza, a grandiosidade da natureza. Observe o barulho dos pássaros, que eles cantam. A beleza de uma flor, de uma rosa desabrochando. Tomar café, gente, o quão grandioso é você conseguir engolir. Porque tudo isso, lá na frente, um demenciado não fará mais. O cuidado paliativo, ele surgiu no mundo na década de 70. Ele veio para aliviar sofrimento e também para controle de sintomas. Então, quando a gente vai falar sobre doença de Alzheimer, Alzheimer é uma doença progressiva, é uma doença incurável que denota de sofrimento tanto do paciente quanto da própria família. Então, os cuidados paliativos, eles vêm para acolher, para controlar sintomas e também para trazer conforto para esse paciente e para os seus familiares. O maior desafio é a aceitação, né, ao receber o diagnóstico da doença de Alzheimer, visto que é uma doença que não tem cura ainda, né? Então é vista como muitas vezes é vista como uma sentença de morte, né? Desafios é tentar encontrar um tratamento adequado para o paciente, para ver como a gente pode auxiliar no comportamento, no dia a dia dessa pessoa, e o desafio de levar à família o entendimento da doença, do estágio da doença, como eles vão poder cuidar. Alguns levam uma surpresa quando acham que o paciente não vai se curar, só vai piorar. Não, existe. Então, esses são os desafios. Família e doente. Os desafios estão muito relacionados com a dificuldade que você tem de fazer mudanças na rotina do indivíduo que tem Alzheimer. Então, ele apresenta muita dificuldade ou um bloqueio, né, cerebral para fazer mudanças que estejam relacionadas ao dia a dia, a atividades que ele costuma fazer. Então, a alimentação é o trivial do dia a dia. Então, ele cria um hábito que é muito difícil de você modificar porque o indivíduo não tem essa mesma compreensão que as outras pessoas que não têm o Alzheimer têm da necessidade de fazer mudanças, de que você pode fazer substituições mais saudáveis, adequar horários de refeição. Então, essa noção é perdida. Então, muitas vezes, acaba tendo dificuldade de você introduzir alimentos novos, por exemplo, se a pessoa tem uma baixa ingestão de frutas, verduras, ou uma dieta muito monótona, muito repetitiva, e também, muitas vezes, a dificuldade de retirar alimentos que são prejudiciais, deletérios, e a pessoa tem o hábito de comer rotineiramente, e isso acaba sendo um dos maiores desafios. É o preparo psicológico de quem cuida. Eu acho que esse é o maior desafio, porque a pessoa com demência, no início ela tem noção, mas a partir do grau 2, 3, ela já começa a se desconectar do mundo.
Então, por hora, ela não percebe que ela falou várias vezes, que ela fez várias vezes aquela atividade ou que ela não fez. Mas para você que está ali cuidando e percebendo, eu acho que isso é o maior desafio, né? Você que conseguir romper esse laço afetivo que existe, esse laço amoroso, e se pôr como um cuidador profissional, né? Mas eu acho que essa questão emocional, assim, pega muito. Por isso que eu bato na tecla que quem cuida precisa ser cuidado. Dentro da musicoterapia a gente tem diversos tipos de abordagens e também técnicas, né? Então, assim, o principal mesmo que eu vejo que a gente trabalha com os idosos é na parte de recriação musical. Então a gente pega músicas do histórico desse paciente, músicas que ele já está familiarizado, já tem uma sequência lógica, né? Que ele já conhece essa sequência e a gente trabalha com isso. Às vezes até nas questões de... como é que fala? Das dificuldades cotidianas desse paciente, né? Ir levantar para escovar o dente, ir no banheiro, às vezes... a execução desses comandos já vão se perdendo também, vindo com o agravamento mesmo da doença, né? E a música a gente consegue trazer esse reconhecimento do paciente, conhecendo aquela música e trazendo uma adaptação da letra para falar sobre a sequência, sobre como que vai escovar o dente ou como vai colocar a roupa, né? Então, é um exemplo diante de diversas, né, possibilidades, né? Então a gente tem a recriação, a gente tem as técnicas de audição, então às vezes a gente chama, né, que é te presenteio com uma música, né? Então às vezes o terapeuta pensa, ele é dos anos, sei lá, 70, tal música estava em alta, então a gente até tem uma questão de experiência assim, meio detetive, um musicoterapeuta que vai lá, vai buscar tudo no histórico, o que estava rolando na mídia, o que estava tendo de músicas daquela época, e diante disso a gente traz esse repertório e eu posso entregar para esse paciente. Então pode ser uma música que esteja gravada ou eu mesma posso cantar e tocar um instrumento, né? Então a gente chama assim, tipo, presentear com a música também, né? E além de que o terapeuta ele pode também elaborar uma playlist. Agora tem idosos que eles não têm habilidades ainda, né, de mexer no celular, é outra geração, enfim. Mas de fazer um CD pro paciente, então que tenha uma sequência de músicas que seja do histórico desse paciente, ou mesmo que é um repertório que o terapeuta já viu e falou, eu acho que ele vai gostar dessas músicas aqui meio jazz, bossa nova, né? Então, diante dessa percepção também o musicoterapeuta pode gravar essas músicas, né? E agora é ainda mais fácil para a gente gravar, fazer sequências, porque a gente tem a tecnologia a nosso favor, né? A fisioterapia ela se torna importante para o paciente demenciado, porque a partir do momento que a demência ela começa a progredir, houve um declínio nas funções tanto cognitiva como também na parte motora. Então a fisioterapia ela vem, né, sendo importante nesses aspectos, porque ela trabalha tanto a mobilidade, como a questão da força, como também a questão do equilíbrio e também consegue promover, né, uma melhora dessa capacidade cognitiva. Musicalização, jogos, dinâmicas, trabalhos manuais, que eu digo, né, que são atividades de registro, que são caça-palavras, essas atividades assim, ajudam muito. Quais são as etapas quando você tem um diagnóstico de Alzheimer, mas você ainda está independente? Você não consegue tomar banho sozinho, comer, esquentar um café, depois você já não consegue, na fase intermediária, se cuidar, tem que ter alguém para te ajudar, dizer o que tem que fazer, preparar a comida, pagar as contas. Depois, quando chega na fase mais avançada, não, eu sou totalmente dependente, eu não consigo fazer mais nada. Então, essa fase mais avançada é a fase pior, porque não sou eu com a doença que vou sentir alguma coisa, não, é quem está ao meu lado. Os cuidadores terão muito trabalho comigo. Então, essa é a etapa pior, porque uma pessoa em dependência, que você tem que dar comida, tem que dar banho, fazer toda a higiene, fazer o remédio, identificar que ela está doente, que ela está agitada, que ela está agressiva, que ela está com dor, que ela está com dor de dente, não sabe expressar, que ela está braba e às vezes é porque está com infecção de urina. Você tem que, então, se preparar para que lá na frente, essa etapa mais difícil, eu esteja em condições de ajudar.
O paciente com demência, infelizmente, né, ele tem uma expectativa ali a ter mais quedas, né? Então, a fisioterapia, ela trabalha tanto com a parte da prevenção e também com a reabilitação, né? Quando esses eventos, infelizmente, já acontecem. Então, a gente trabalha com a parte de mobilidade, né? Exercícios de mobilidade e exercícios de equilíbrio. Então, a gente sempre tem a questão de dupla tarefa, trabalhar dupla tarefa, que envolve tanto a parte motora e a cognitiva, que ambos, né, vão estar trabalhando ali o fortalecimento, vão estar trabalhando o equilíbrio, promovendo, assim, uma maior força e resistência também para o idoso. Daí. Então, assim, nós temos os dois hemisférios do cérebro, o esquerdo e o direito, né? O lado racional, intelectual, muito concreto, matemático. E a gente tem o lado direito do cérebro que ele é muito emocional, ele é artístico, ele é criativo, né? Então, quando a gente escuta uma música, claro que envolvem outras questões também cerebrais, mas eu vou trazer principalmente esse, que quando a gente escuta a música, ela acaba conectando os dois hemisférios. E nisso a gente ativa as amígdalas cerebrais, e essas amígdalas, elas trabalham muito com a parte emocional, com a memória emocional. Então, as amígdalas, elas ficam atrás aqui do temporal, então eles conectam essas informações. Então, a música, ela tem realmente esse poder, ela conecta tanto o lado lógico, porque uma música, a gente segue uma lógica, a gente tem os cálculos, a gente tem, né, a música, ela é números, né? Então, e conecta juntamente com a parte das emoções. No cuidado paliativo, nosso principal objetivo é cuidar de pacientes que têm doenças que ameaçam a continuidade da vida, como é o caso da demência de Alzheimer. Nós entendemos que tanto o paciente quanto o familiar, eles adoecem em conjunto, que ambos constituem um binômio indissociável. Então, tem tanto um sofrimento familiar quanto um sofrimento social. Esse paciente acaba, com a progressão da doença, perdendo as suas funções perante a sociedade, perante o seu papel familiar. E aí o cuidado paliativo, ele idealmente deve ser iniciado no momento do diagnóstico. O que acontece no Brasil? A maior parte dos pacientes com demência chegam até o cuidado paliativo em fases moderadas a avançadas. E o nosso principal intuito no cuidado paliativo é construir uma estrada, construir um caminho para que a gente consiga preparar tanto esse paciente quanto esses familiares a partir da progressão da doença, a partir da evolução de como é que esse paciente ele vai ser cuidado e como que é a melhor forma que a gente consegue cuidar dele.